Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GanjaFlix, iniciando 2026 com força total. Estamos aqui com o meu parceiro, Eduardo Amado Júnior. Começar o ano aí. E hoje a nossa convidada, Kika Faye, Tudo bom? Bem-vinda aqui. neuropsicopedagoga. Ela é uma liderança fortíssima na ilha, mãe atípica, idealizadora do projeto Onda Azul. Isso. Kika, se apresenta um pouquinho mais pra gente, pro nosso público. Fala um pouco mais de você. Então, eu sou pedagoga, né? Também sou neuropsicopedagoga, sou professora na rede municipal de Florianópolis. Atualmente sou assessora da diretoria de educação especial do município de Florianópolis. Sou mãe da Cibele, autista, né? Da Valquíria, médica. E sou uma das fundadoras da Associação Onda Azul, que leva o surf como ferramenta de inclusão social para pessoas no espectro autista. Parabéns pela atitude. Obrigada. Um projeto bem bonito. Genial. Sim, o Onda Azul, ele está fazendo esse ano 11 anos já de projeto. Nós trabalhamos com voluntariado, né? O projeto Onda Azul, ele hoje está em mais 4 cidades, né, aqui no Brasil, porque ele tem essa questão da replicabilidade. Ele está em Imbituba, né, através da Rita Hipólito e da Associação de Surfistas de Imbituba. Ele está em São Sebastião, em São Paulo, e na Pai de Maceió, dentro do projeto Cuida. Né? Então, a gente leva o surf como ferramenta de inclusão social e sensorial para pessoas no espectro autista. E eu preciso perguntar se tu surfa ou não? Eu já surfei. Não, eu já surfei, eu conheci o meu marido, né, o pai da Cibele, eu conheci ele surfando, né, ele segue surfando. Há uns anos atrás, eu parei, né, de surfar, tive uma questão de uma artrose no quadril e a questão mesmo da maternidade, do trabalho, mas eu continuo fazendo trabalho todo na areia. Hoje eu sou mais berola, como a gente chama dentro ali do Onda Azul, né, porque o projeto Onda Azul, a gente tem uma metodologia, né? Como ele é feito para pessoas que estão, né, que são autistas, a gente leva toda uma metodologia, desde a recepção, né, dessa pessoa autista, né, até a areia, até o mar, como que vai ser, né? O surf, ele é apenas um meio. Né? Então, assim, a gente entende que não é necessário ficar em pé na prancha, surfar. Mas a gente acaba vendo que diante disso a gente se surpreende, né? A cada aula vendo as crianças, né? Evoluindo com todas aquelas habilidades, né? Crianças que muitas vezes na escola não participam, né, da educação física, não participam. Sim. E a gente vê ali que eles acabam apresentando toda essa evolução. Você se sentir parte do esporte ali, né, da equipe. Exatamente, é uma identidade social, né? Então, nós temos casos, assim, de surf... A gente começa no que não são alunos, eles são surfistas. Sim. Né? Eles já ganham a identidade de ser surfista. E a gente vive uma cultura de surf na ilha, né? Florianópolis respira o surf. Sim. E aí, dentro de toda essa cultura, onde tu tens desde o juiz, o promotor, o professor que pega a onda, o frentista ali do posto de gasolina que também pega a onda, o teu vizinho, essa pessoa acaba tendo essa identidade, né? E pesquisas já indicam, assim, ó, o quanto o mar é terapêutico, né? O quanto ele transmite uma saúde mental. A própria batida da onda no fundo de areia, ela produz ozônio, né? Então, assim, a gente vê muitas... questões assim de saúde na prática do surf. E além disso, a gente pode avançar um pouquinho mais. A gente tem ali uma galera que está pronta para acolher. Então, a gente tem uma família que, quando vem o diagnóstico, ela acaba tendo muitas portas, né, trancadas, né? Às vezes dentro da próprio núcleo familiar. A gente teve muitos relatos assim de famílias que nos disseram: essa noite, hoje houve um evento na nossa família, mas no nosso convite veio escrito que não era para levar crianças. Olha. Quando a gente começa a ver a rede social, a gente vê que tinham muitas crianças, quer dizer, as crianças que não poderiam estar eram as nossas. Entendi. Né? Então, assim, e aqui vocês estão acolhendo a gente. Então, a gente tem muito desse relato, né? Porque essa família, na medida em que eu tenho uma criança que já tem um neurodesenvolvimento diferente, né? Que computa o mundo de uma forma diferente, porque o autismo é isso. Né? A gente tem que entender que é um cérebro neurodivergente. É um cérebro que ele processa as informações de todo o ambiente de uma forma diferente. Ou seja, essa luz aqui, dependendo da sensibilidade sensorial que essa pessoa autista tiver, pode ser que incomode.
né? Pode ser que ela esteja... Para mim, tá tranquila essa luz. Alguns são os barulhos também, né? O barulho. Então, aí que eu digo assim, ó, que tudo de uma certa forma está interligado, né? Porque a gente aqui está dentro de um podcast para falar sobre cannabis. E eu estou falando sobre autismo. E aí eu digo para vocês que aonde que a cannabis entra de uma forma tão mágica, e o próprio surf também, com essas pessoas que têm esse cérebro neurodivergente. Na questão do transtorno do processamento sensorial. O processamento sensorial dessas pessoas, 90% da pessoa com autismo tem transtorno de processamento sensorial. O que seria isso, Kika? O transtorno de processamento sensorial seria uma forma que, como o meu cérebro processa os 8 sentidos que eu tenho no meu corpo. Certo. A gente não tem só 5 sentidos. A gente tem 8 sentidos. Tem o olfato, né, a visão, o auditivo, o paladar, o tato. Nós temos o proprioceptivo, que é o tato interno. E tudo isso, se a gente pensar, quando a gente fala com propriedade sobre transtorno de processamento sensorial e sistema endocannabinoide, a gente se liga. O que a cannabis faz com o sistema endocannabinoide? Regula. Então, está regulando também. Então, quando a pessoa com autismo passa a fazer o uso da cannabis medicinal e do próprio surf como uma forma de terapêutica, da própria praia, a gente tem ali um equilíbrio que funciona de uma forma muito bacana. E outra, tu cria momentos na vida da pessoa que talvez ela nem teria, né? Exatamente. Né? E a praia, aquele cheiro de praia. Então, tudo isso, né? muitas vezes o que acontece? Essa família, ela acaba não indo mais à praia porque ela não vê sentido. Porque a criança muitas vezes, né, começa a correr pela praia, ou então não vê sentido e toma banho de mar. E aí a gente ali acaba direcionando e dando uma função social também da praia, do aproveitar a praia. Sim. E ali não tem problema se a criança tiver alguma questão sensorial mesmo, né? Ou que ela fique tá mais Deles, agitada. né? Nós estamos ali junto para acolher, porque ali todo mundo, né, os voluntários, né, nós trabalhamos totalmente com voluntariado. Né? O Onda Azul é um projeto que ele nasceu do voluntariado. Sem o voluntário, a gente não existe. Sim. Então, a gente inclusive tem já a tese de mestrado na UFSC de uma das fundadoras, onde ela estudou o poder do voluntariado dentro da Associação Onda Azul, dentro do Onda Azul. Né? Então, o voluntário chega para ajudar e bem no fim ele vê, nossa, eu estou ganhando muito mais do que oferecendo, né? Porque eu estou dando essa oportunidade, né, para esse pessoal. Eu não gosto de usar muito crianças, porque o Onda Azul não tem limite de idade. Nós temos surfistas adultos, nós temos adolescentes, já tivemos surfistas de fralda, né, que são os autistas diagnosticados lá bem precocemente. Então, a gente não tem essa questão de idade. E o interessante é que a gente tem fomentado também a prática do surf nas mães, nos pais. Daí já implementa a mãe e o pai junto. Implementa, Todo mundo junto. E o voluntário que não sabe surfar, não precisa saber surfar para ser voluntário do Onda Azul. Mas depois, no final da aula, depois que a gente atendeu os surfistas todos ali, as famílias, os voluntários vão aprender com os instrutores, porque a gente tem o pessoal que é o coordenador de água, né? Sim. Que é o surfista em si, que recebeu essa instrução, e aí eles aprendem a surfar. Então, a gente acaba tendo, assim, um domingo bacana, é os domingos que acontece, porque como todo mundo é voluntário, todo mundo tem que correr em outras frentes, né? E colocar comida. Porque, cara, são quantos... Um professor é responsável por quantos alunos? Então, a gente trabalha, é quase como se fosse um campeonato de surf. A gente monta as baterias, né? Então, a gente tem ali o número de pranchas que vão para a areia e a gente usa, né? A nossa metodologia é um surfista para cada prancha, né? E aí vai um instrutor de surf. E também vai uma pessoa junto. Às vezes, se a criança é muito pequena ou está insegura, vai uma pessoa junto para segurar a criança aqui, para primeiro ter a questão de deslizar na onda, depois, com o tempo, eles vão ganhando segurança. Então, aí você vê que a gente já está trabalhando a questão do core aqui, né? De se equilibrar, de sentar na prancha, de estar no local certo. E aí o surfista conduz. E tem o berola que recebe a prancha, para a prancha não dar aquela trancada na areia e acabar causando desequilíbrio. Sim, acaba machucando. Né? Então, praticamente, a gente tem, para cada prancha, 3 pessoas. 3 pessoas para cada aluno. 3 voluntários. E aí, para cada aluno. Né? E a importância do voluntariado nesse projeto. Muito importante, é muito importante. É chamar a galera aí que pega onda, né? Aqui na ilha, que apareça, né? Que se puder doar, assim, um domingo, né?
A cada mês a nossa temporada é curta, a gente tem a safra da tainha, né? Como todo mundo sabe, é cultural aqui na ilha, então quando chega 1º de maio, a gente encerra as atividades, né, de surf. E aí algumas vezes a gente consegue seguir o projeto com agora o surf na piscina, né? Fazendo parceria com piscinas ou com o próprio poder público, né? De uma certa forma, através de editais de impositivo. Aí a gente consegue implementar agora o surf na piscina, né? Para eles seguirem tendo esse convívio e também eles seguirem tendo essa questão do esporte mesmo. O Kika, explica pra gente, desculpa te cortar, Felipe, de quando que começa e quando que termina a temporada, então, do projeto, sempre? Então, o projeto geralmente, a gente volta à praia ali por meados de setembro e outubro. A gente faz um chamado na nossa rede social, que é o @OndaAzulOficial, né? Para o voluntário, a gente faz um treinamento. Esse ano passado a gente fez um treinamento todo, que foi o espaço da Chácara Rio Jordão foi cedido para nós, lá dos ingleses, e aí que tem piscina, tem tudo, então a gente fez toda a questão, a gente falou sobre autismo, depois falamos sobre surf, sobre a segurança também, que a gente tem que primar pela segurança, né, dos nossos surfistas, e aí ali a gente começa a recrutar, fazer o trabalho com os voluntários. Então começa meados de setembro e a gente encerra em abril, praticamente ali na última semana, com um grande festival de surf aberto a toda a comunidade, né? Então a gente tem, no festival a gente movimenta em torno de 320 a 350 pessoas, entre surfistas autistas inscritos e voluntários, que aí a gente tem parcerias com a Surf Sem Fronteiras, com a ONG Autonomia, com a Santa Cannabis, então vem as outras associações, a AMA, né, o Projeto Asas, eles vêm junto nessa parceria para a gente colocar toda essa galera na onda. E é sempre na mesma praia? Tem na Praia dos Ingleses. Na Praia dos Ingleses mesmo? Nós estamos agora... Este ano a gente conseguiu, né, Porque o projeto Onda Azul, a gente começou lá no início, em 2015, a gente começou fazendo parceria com as escolas de surf, né, do norte da ilha. Então, a gente começou oferecendo as aulas dessa forma. Com o pessoal das escolas de surf, a gente treinou o pessoal das escolas de surf sobre a questão do transtorno do espectro autista, e eles entravam com o know-how do surf. Até que a gente conseguiu formar a nossa equipe mesmo de surfistas, né, de coordenadores. E aí a gente conseguiu também, através de uma mãe que tem um estúdio de arte-terapia, a gente fez um espetáculo de dança e a gente conseguiu arrecadar dinheiro suficiente para comprar o nosso próprio material. Então, assim, é sempre muita luta, né? É sempre com o voluntariado, com as famílias ajudando o projeto a crescer. Né? Em 2017, a gente se tornou utilidade pública municipal. Olha. Em 2025, a gente acabou sendo utilidade pública estadual, então hoje ele é reconhecido no estado, né, o serviço que a gente oferece. Então, assim, a gente tem muito orgulho disso, mas em compensação a gente tem muita responsabilidade. Muitas barreiras também, eu acredito, E muitas barreiras, né? E esse ano passado, no final do ano passado, a gente tinha parceria com um hotel, onde a gente guardava nossos materiais. E o hotel foi vendido e a gente foi despejado. E a gente ficou sem onde guardar. E recentemente a gente conseguiu de doação um container e a Prefeitura de Florianópolis nos cedeu um terreno, né, ali nos Ingleses, próximo à Brisa Mar, atrás da praça ali, para a gente colocar o nosso container e guardar o nosso material. Então a gente vem crescendo e demarcando esse espaço de que a pessoa autista, ela não necessita somente de terapias, né? Essa família, essa pessoa, ela também necessita estar na sociedade de uma forma assim que ela possa aproveitar a praia, que ela possa fazer um esporte, que ela possa estar incluída e respeitada dentro da sua forma de ser. Sim. Não é? Então, assim, a gente busca o surf, né? A gente se inspira num projeto que tem na Califórnia, que é o Surf Healing, né? Que começou também com um pai de autista, um campeão de surf, o Izzy Pascovitz, filho de um médico, o Doc Pascovitz. E a gente se inspirou nesse trabalho que eles fazem, que eles têm um dia que eles chamam de One Perfect Day, né? Um dia perfeito.
que é também um trabalho que eles fazem. Eles têm um surf camp, né? Eles têm um acampamento de surf, onde eles levam como ter uma vida saudável através do surf, né? E aí eles ensinam a prática do surf, alimentação saudável, e eles fazem esse dia também, essa semana, para pessoas e famílias autistas, que vêm de diversas partes dos Estados Unidos para passar. Já devem esperar aquilo ali ansiosamente. Com né? certeza. Sim, sim. E divertido. aqui a gente oferece todos os domingos. A gente não consegue ter a gente ainda corre atrás, assim, de que o projeto possa receber parcerias de empresas, né? Quem sabe da Surfland, Público-privada. um dia, vai lá. Então, eu já tentei conversar com eles lá, gente. Através do professor Madeira, ali na Guarda do Embaú, que tem um trabalho muito bacana de surf com o pessoal da PAI, a gente tentou uns contatos com a Surfland. Quem sabe eles sabe um não dia. nos escutam agora. E puxando a sardinha pro meu lado um pouquinho, você conhece muitas pessoas autistas, né, crianças, até adultos. Como é que você vê, assim, quantos por cento dessas pessoas que você conhece se tratam com cannabis? Eu acredito que não seja todo mundo, né? Não, então, aí a gente tem um assunto que é bem bacana de falar, porque assim, eu sou mãe de uma pessoa autista, né? E a minha filha, ela hoje está com 32 anos. A minha filha, ela chegou a usar 6 tipos de medicações, né? E em 2019 a gente conheceu a cannabis. Sim. Né? Ela passou por 2 internações, né? Uma no Instituto São José, outra na Colônia Santana, e foi a pior experiência das nossas vidas enquanto família. Porque a gente viu, ela já tinha usado dos 70 fármacos que existem para modular o sistema nervoso central, entre os opioides, né, neurolépticos, benzodiazepínicos, ela já tinha usado praticamente quase toda aquela gama. linha ali, aquela gama ali. E tudo junto e misturado. Uma loucura, assim. Em doses diferentes. Em doses diferentes. E chegou um momento em que ela entrou em surto. Então ficou 72 horas sem dormir. Ela nunca foi agressiva conosco, mas já foi com ela. E a gente precisou levar. E quando eu cheguei nesse momento, que eu digo que foi o fundo do poço, que ela fez essa internação e que eles deram lá midazolam intramuscular 2 vezes, Aldol na veia, que são remédios extremamente pesados, e botaram ela, carregaram ela lá para dentro, aí depois que eu pude entrar, e botaram naquela amarrada, né, com aqueles cintos de couro. E aí eu pensei, bom, vamos ver o que vai acontecer agora. Deu 50 minutos, ela dormiu, eles me liberaram ela e me disseram assim, ai mãe, quando ela tiver de novo assim, traz aqui. Eu digo, como assim? Como assim, né? Como assim? E ali, para mim, foi um momento em que eu disse, não, alguma coisa eu tenho que fazer. E aí eu tive, né, eu digo, eu tive a sorte, ou anjos, ou Deus, não sei. Deus é grande o tempo todo. É que a minha filha, Valquíria, a irmã da Cibele, ela estava estudando medicina na UFSC, e ela disse, mãe, isso não está certo. A gente não pode continuar assim, isso já não nem mais é o autismo, isso aí já é, a Belle já tá num outro patamar. Às vezes consequência dos próprios remédios. Exatamente, sim, com certeza. E aí a gente conheceu o Dr. Paulo Bittencourt, ela foi atrás, ele ia ser professor dela na cadeira de neurologia, e aí ela mandou uma mensagem para ele no Instagram, e ele disse assim, eu vou pedir para minha secretária encaixar. E no dia e o mais incrível de tudo isso, eu digo que como você falou, Deus é bom o tempo todo, porque no dia que ele marcou a consulta, num encaixe para nós, foi no dia 6 de dezembro de 2019, esse é meu lado autista, porque eu marco datas, né, muito bem, a Anvisa estava começando a liberar a importação. Então a Anvisa, né, abriu ali aquela deixa para se começar a importar cannabis, caríssimo, né? CBD, cara. é caríssimo, CBD isolado, nanana. E eu me lembro tão bem que o Dr. Paulo Bittencourt me olhou ali rapidamente, tudo que ela tomava de medicação, e disse, meu Deus, mas um ser humano não pode sobreviver, não pode viver com tanta medicação. A carga. Né? E eram 6 tipos, né? Entre benzo, entre antidepressivo, anticonvulsivos, vários assim. E até remédios para dor neuropática, coisa que ela não tinha, mas é para dar aquela bambeada. E aí, nesse momento, ele receitou o óleo de associação, né, da associação. E para mim adquirir o óleo, eu estava falando, até conversando com a Renata antes,
Eu disse para ela, a sensação que eu tinha de medo era como se eu fosse hoje, ali na 101, para receber uma carga de cocaína. Tá? Porque assim, ó, me deram um endereço no centro, depois me deram 3 vezes, mudaram o endereço para mim pegar o óleo e para mim pagar em dinheiro. Assim, um negócio surreal. Mas vale a pena o teste. Mas eu tava que nem aquela coisa assim, ó, com todo o respeito às religiões de matriz africana, mas a gente usa isso, né? Eu tava acendendo vela para tudo que é santo já, porque eu não sabia mais o que fazer com a minha filha. Porque eu vi que a medicina tradicional já não tinha mais respostas. A gente tinha chegado num momento assim que eu tinha em casa uma pessoa que sobrevivia, que apenas respirava. Né, dormia, reclamava de muitas dores nas pernas, tinha sobrepeso, estava com esteatose hepática, não dormia. E aí eu comprei as gotinhas e quando eu dei para ela, a gente já em casa estava numa dinâmica de que meu marido, ele era, né, agora ele está aposentado, ele era policial rodoviário federal, né, da PRF. Então ele tinha os plantões 24/72, então ele precisava descansar. E eu também precisava descansar. Então, eu tinha um colchão no quarto dela. Então, a gente se revezava. E eu me lembro que eu deitei com ela nessa noite, na tarde, que ela tomou o óleo. E ela, de repente, despertou e disse assim, eu morri. Eu estou morta. Aí eu digo, nossa, Sibeli, você não está morta. Não, eu estou morta. Mas eu acho que foi uma sensação de relaxamento que ela experimentou tão grande que ela teve essa sensação. Acho que ela flutuou naquele momento. E assim, pessoa autista, ainda mais a Sibeli, né, já no nível de suporte 3 que ela se encontrava na época, que precisam de mais apoios por conta das medicações, ela não tem como estar influenciada pela questão, eu vou tomar, né, que nem a gente vê esse preconceito, as pessoas dizem assim, aqui que eu tô tranquilinha, porque aqui que é lá da turma da CBD, do cannabis. Eu fico tipo olhando assim, que é isso, né? Sorte a minha, né? Mas tu entende que não é de uma forma assim como um elogio, e sim um preconceito? Uma piadinha disfarçada. Uma piadinha disfarçada. Se morder a língua, se envenena. E aí, a partir desse momento, a Sibeli só foi evoluindo no sentido de tirando medicações. Então, hoje ela não toma mais nada de medicação. Zerou a medicação? Zerou. Ela toma, eu costumo dizer, é um óleo rico em THC e um óleo rico em CBD. Então, ela usa 600 miligramas de THC e 3.000 miligramas de CBD. Em quantidades, assim, mínimas, né? Em 2 vezes por dia. E isso eu fico pensando, né? E aí a gente diz, nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas eu fico pensando assim, será que ela precisava ter passado por todo aquele uso de medicação de psicotrópico? Mas pensa, Kika, como é lucrativo para as grandes farmácias. Elas têm 76 remédios caríssimos lá, fortíssimos, que vão causar um dano no teu corpo, que vão gerar mais uma venda de outros remédios para... Exatamente, né? Exatamente. A gente chegou a um ponto em que, quando no exame de sangue dela apresentou a esteatose hepática, a própria médica, uma das médicas, né, que tratava ela, disse assim, nossa, Kika, infelizmente eu vou ter que dar mais uma medicação, que é a rosuvastatina para tratar a gordura do fígado. Porque vira uma reação em cadeia. Então vai acontecendo, né? isso daí. Então, 2020 a gente entra com a pandemia, todo mundo fica em casa e eu comecei então a ficar muito perto dela. Só que a gente teve nesse início de tratamento, e algo que é importante falar, e eu preciso falar, que foi, assim, as médicas que tratavam ela me destrataram demais quando eu contei. Eu sofri um preconceito de uma forma, uma pressão dentro do consultório médico, que eu acho que família nenhuma deveria sofrer. Quando a gente tem a opção de escolher qual é o tratamento que eu quero para o meu filho, ou o que o paciente tem, que às vezes o próprio paciente, né? Eu escolho ir, tenho o direito disso. Então, aí, quando eu comentei, feliz da vida, que depois de 10 anos ela voltou a ter fluxo menstrual, que ela estava dormindo melhor, que ela estava não sei o quê, a médica, neuropediatra, me olha com um olhar bem debochado e diz assim, mas tu tá deixando tua filha chapadinha. E ela me desceu o cacete. Como se fosse responsável. Dizendo que eu era irresponsável, que eu não sabia o que tinha dentro daquele óleo, que eu não sabia o que eu estava dando para minha filha. E depois ela virou canhão para minha outra filha. Sabe?
e disse para ela, você como estudante de medicina, eu já fui como você, já quis salvar o mundo. E aí a gente saiu do consultório porque ela disse assim, se vocês continuarem com esse tratamento, hoje o vínculo, eu não tenho mais vínculo com sua filha. Pra ver como o lobby das farmacêuticas são muito grandes. Naquele momento, meninos, eu prometi para mim mesma, vendo a minha filha, né, vendo a Cibele, vendo a Valquíria chorando, né? Que ela disse, como assim, na minha idade, ela queria salvar o mundo? Como que se tira a esperança de uma pessoa que está iniciando dentro de um curso que a gente faz um juramento, né? Que é o juramento de Hipócrates, né? Da medicina, que é cuidar do outro, né? De cuidar do outro, né? Ter esse cuidado todo. Então, eu comecei a estudar sobre cannabis, né? Eu digo que é maldição de professor. O professor é metido, estuda tudo, né? O professor que gosta de estudar. E aí eu me inteirei muito dentro dessa questão do sistema endocannabinoide, do porquê, porque eu não ia mais permitir ser humilhado. Sim. Porque naquele momento eu sabia o caminho que eu estava indo. Só não tinha certas palavras, o embasamento para poder debater na hora com a médica e aquilo te reprimiu. Não tinha embasamento. E hoje, assim, eu posso dizer, assim, eu sinto orgulho do que eu construí, do legado que eu construí, o legado que a Associação Onda Azul vem construindo, porque hoje a gente tem um atendimento de em torno de 20 famílias com fornecimento do óleo de cannabis. Eu ainda faço a frente com muitas famílias, assim, com as associações, né? Eu digo até hoje eu estava conversando com o Pedro, da Santa Cannabis, eu disse assim, Pedro, eu busco me segurar para bater na porta de vocês, mas quando eu vejo assim, ei, Pedro, não consegue mais um óleo, consegue, né? Um médico aqui, outro ali, porque é importante, porque dentro da questão do autismo, vamos falar em dados. Santa Catarina apontou no último censo em torno de 92 mil pessoas no espectro autista, o último censo do IBGE. A maioria dos autistas são pacientes de polifarmácia. Vem o diagnóstico, vem a farmacêutica junto. Não é ser contra a indústria farmacêutica, mas eu acho que a gente pode começar essa opção com a primeira, o primeiro fármaco ou o fitoterápico poderia ser o cannabis. Isso daí é uma coisa que a gente questiona muito. Ele poderia começar por ali. Por que ele tem que ser a última opção? Por que eu só consigo que o SUS me libere essa medicação, que agora a gente está nessa questão, que eu possa importar depois que o médico usou todos aqueles fármacos ali para o sistema lesionou tudo para usar. Então, assim, eu acho que a gente pode começar que nem antigamente a vovó, né? Dá um chazinho de cedrona. Começar no mais leve, depois, se não der certo. E aí depois a gente vai evoluindo, né? O próprio secretário de saúde do estado disse que o estado já fornece tratamento para o autismo. Qual é o tratamento que o estado fornece? Risperidona. Se a gente for pesquisar, não precisa ir muito longe, no Google sobre a risperidona, Estados Unidos, né? A Johnson & Johnson está sendo processada em bilhões pelos danos causados aos autistas, né? Questão da ginecomastia, aumento de mamas em meninos. A minha filha teve essa questão da prolactina alterada também. Ela tinha leite nas mamas como uma mulher que acabou de ter um bebê. Então, a gente precisa rever isso. A gente precisa tirar essa venda dos olhos, né? E a gente também tem autistas, assim, que vão receber o diagnóstico anos depois. Sim. Então, nós temos, principalmente mulheres, né? Isso é importante, é um dado importante da gente ter. A gente tem mulheres subdiagnosticadas, porque o autismo na mulher, ele incorre de uma forma um pouquinho diferente, porque a gente aceita que a mulher seja mais quietinha, que a menina é mais tímida, mais, né? A gente até usa um termo no sul lá, é mais chucrinha, não vem no colo, né? Não chega, não socializa muito. E na mulher isso é visto de uma certa forma como aceitável pela sociedade. Então, as mulheres acabam sendo subdiagnosticadas, elas acabam recebendo o diagnóstico de bipolar, né, lá pela adolescência, de TDAH, e vem uma série de outros diagnósticos e medicações, né, para deixar legal, quando que a gente tem uma pessoa que está no espectro autista, né, que não se reconheceu isso, que não se viu, e que já está ali, às vezes, paciente de polifarmácia. Aí essa mãe, essa mulher materna, e tem um filho, que geralmente o espectro vem um pouquinho, né, mais assim, um nível de suporte um pouquinho maior, né, principalmente se for menino, né, mais exacerbados ali as características. E aí essa mãe, ao buscar o diagnóstico,
recebe também o diagnóstico dela. Nós temos isso, né? Nós temos na associação, Poxa, daí... Né? Que a mãe é autista e foi descobrir o autismo dela quando levou o filho, né? Que o médico disse assim, olha mãe, fulano é autista. E você também. E aí a mãe olha assim, como assim? Ele é autista, eu também. E ela é uma pessoa com mestrado, com doutorado agora, ela é funcionária pública, né, tarefas, assim, uma pessoa incrível. E aí ela assim, meu Deus, agora o que eu entendo? Agora eu entendo porque que a minha vida é do jeito das coisas acontecem. Mas de né? contraproposta, isso ajuda a motivar a própria filha, ou filho que tá ali, né? O espectro autista, a conseguir conquistar suas coisas também e evoluir, né? Sim. Mas a gente precisa ter uma atenção sobre isso, né? Então a gente tem que entender o que é o autismo e entender também sobre cannabis. Né? E fazer esse alerta, né? Porque eu acho que a questão é de alertar mesmo, principalmente a sociedade médica e a sociedade como um todo, que a gente pode ter muitos benefícios, né? Para o tratamento das comorbidades. A gente não está aqui dizendo que vai curar. O autismo não tem cura. A gente tem que reconhecer essa pessoa dentro da sua neurodivergência, né? Uhum. Ela é dessa maneira, ela funciona dessa maneira. Mas a cannabis medicinal, a gente tem visto isso e os casos que a gente vem acompanhando, que ela dá uma atenuada nessa questão do transtorno do processamento sensorial, fazendo com que essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, um sono melhor, melhora muitas vezes a questão da seletividade alimentar, né, a aprendizagem. Então, a gente começa a ter ganhos, diferentemente, muitas vezes, de uma medicação alopática que vai causar ali mais um embotamento do que um... Né? O Pedrinho da Santa Cannabis estava até falando num outro episódio do nosso podcast que às vezes dar o olho pro autismo, melhora a cognição da criança e linkando com a tua associação deve ser legal, elas Sim, a gente desenvolverem melhor o esporte. Sim, eles acabam. Já houve casos assim até de família que não nos falou que estava dando óleo. E aí a gente começa a perceber, nossa, mas. E aí depois a família vem dizer assim, ó, a gente está sendo atendido pela Santa, a gente está. E aí a gente vê o quanto tem, né? Então isso daí não é só o caso isolado, né? O meu caso da minha filha. Quando a gente fala de evidência, quando a gente fala de ciência, a gente precisa ter uma métrica maior, né? E a gente tem visto isso na associação e como um todo, né? Eu trabalhando no município, trabalhando direto em escola, ensino fundamental e educação infantil, a gente tem hoje um número muito alto de crianças e de estudantes no espectro autista. Então aí a gente começa a perceber que aqueles, né, que estão iniciando nessa terapêutica vem ganhando também bastante qualidade de vida. E na tua opinião, tá tendo mais pessoas nascendo com autismo ou tá se diagnosticando mais? Na minha opinião, a gente está conhecendo mais sobre a questão, né, do autismo e a gente também está mais atento aos marcos de desenvolvimento dessa criança, né? Os professores, de uma certa forma, estão mais atentos, né? E então, não é que aumentou o número de casos. Hoje a gente já está conseguindo ver, né, que não é que todo mundo é autista, até seria uma infâmia a gente falar sobre isso, né? Porque a gente tem que falar muito sério sobre esse assunto. Até faço aqui uma provocação para vocês, chamem autistas para gravar podcast com vocês, Boa. vocês vão ver. Vou botar na pauta. Né? Eu tenho, inclusive, para indicar vários Boa. deles, que eles precisam estar sempre se modelando para estar ao nosso lado. Ou seja, depois de uma gravação de um podcast como esse, pode ser que eles durmam 2 dias. Ou aumentem a dose ali, se façam uso do cannabis, do THC ou do CBD, para dar uma tranquilizada. Porque eles têm as questões, né? Eles têm um processamento diferente do nosso. E eles precisam estar sempre se comprovando ali, né? E às vezes a gente olha assim, pô, mas o cara é advogado e tá dizendo que é autista. O cara é juiz e é autista. Atualmente a gente tem um desembargador, né? O Alexandre Moraes, né? Que ele fala muito sobre isso. Tem o promotor Pedro Henrique também aqui no Ministério de Santa Catarina. Tem o juiz também aqui do TJ. Então nós temos, assim, figuras públicas. Tem a Carolina Nobre, né? Grande amiga, que é estudante de medicina, já formada em odonto, e não é fácil para ela. Ela fala muito bem, ela se expressa muito bem, faz as lives dela, mas isso traz um desgaste muito grande no momento de socializar. Então, eu acho que fica o recado aí, autismo não é moda,
né? É um transtorno, sim, é um transtorno de neurodesenvolvimento e a gente precisa, né, conhecer, respeitar e ter um olhar menos capacitista sobre essas pessoas, né? E ver que a cannabis é um caminho que pode estar colaborando muito no tratamento, né, das questões das comorbidades. Não tem cura, mas pode ser leve, né? Pode ser mais leve tanto a vida de quem tem o autismo quanto da família também, né? Exatamente. Para ajudar bastante. Eu ainda vi um vídeo, foi essa semana, de uma turma de crianças. Eles tinham que tirar uma tangerina de dentro de um pote com água. E quando as crianças botaram a mão, não podia vazar água. Sim. Aí todo mundo derrubou a água. Aí o autista foi lá, começou a girar, fez um redemoinho, a tangerina subiu e ele tirou com a mão. Foi o único que conseguiu. Então é sempre bom ter uma perspectiva diferente, ouvir. Exatamente. Então a gente vai aceitar a tua ideia. Com certeza, interessante. Aí muita gente também leva o autismo como algo ruim, né? Algo que a pessoa é inferior, como você me falou. Isso, tem um juiz e como é que ele pode ser juiz e ser autista? Mas, na verdade, é falta de informação, né? É uma falta de informação, né? É um olhar capacitista, ou seja, eu vejo essa pessoa que tem deficiência e eu tenho preconceito, né, em relação a essa pessoa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Claro, a gente sabe, a gente não pode aqui também invalidar autistas que têm outras comorbidades associadas e que nunca vão chegar ao patamar de ser um juiz, de ser um médico, Sim. né? De ter uma vida. Mas o que tem que ficar, né, para a gente poder entender, para a sociedade poder entender, que são pessoas que pensam de uma forma diferente. Né? E não é porque eu penso que eu processo as coisas de uma forma diferente que eu sou menos que você. Né? Então é esse entendimento que a gente precisa ter. Muitas vezes pode ser mais, né? Pode ser mais que né? Às vezes são muitas vezes mais empáticos, sentem mais, né? Então a gente tem que procurar. Cada um é um, a rigor, né? Não existe. A gente tem essa mania de querer botar tudo dentro de uma caixinha. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Ó, Kika, é muito legal esse episódio aqui, te parabenizar de novo pela tua. Porque não deve ser fácil tirar esse projeto do zero e manter esse projeto, né? E ainda virar exemplo, levar até para o Ceará? Não, Maceió. Maceió. Não, mas é que ele é um projeto construído, como eu te falei. Foram 5 fundadoras, são 5 mulheres, né, que fundaram, que escreveram esse projeto, fizeram essa metodologia. E a gente tem o poder do voluntariado. Se a gente não tem os voluntários, e muitas vezes o nosso voluntariado é o próprio familiar também. Sim. Né? Que nem todo domingo, lá às 9 horas da noite, noite da manhã. A gente está lá na Prédios Ingleses e aí tem as mães que cuidam do café pro pessoal, para os voluntários, as famílias colaboram, aí a gente começa a organizar, monta o gazebo, monta as pranchas, faz o aquecimento ali com o pessoal, faz a foto inicial, que a gente sempre tem o registro, né? E aí segue a aula. Então, tudo isso tem um envolvimento muito grande de famílias e de voluntariado. Não é só eu não conseguiria fazer nada disso e fora que a gente tem um voluntariado que não está lá na praia, o voluntariado que está aqui na mídia, tá publicando vídeo, tá arrumando vídeo, tá cuidando da mídia social, tá respondendo no WhatsApp. Então, assim, ser voluntário do Onda Azul, tu não precisa necessariamente estar no domingo na praia ou ser surfista, né? Ou ser da área da saúde, entender sobre autismo. Você pode se engajar em qualquer área. Sempre tem uma coisinha para fazer. Sempre tem. É que nem quando a gente fica em casa, né? Fica em casa, sempre tem uma coisa para fazer. A pia sempre tem uma roupa para lavar. Sempre tem um. Eu trabalho em casa, Eu vou na cozinha, meu Deus do céu, tem que sair rápido daqui, senão eu vou lavar, vou mexer aqui. É que nem quando a gente vai na casa, vai lavar a louça, né? Daqui a pouco começa a vir uns Tupperware. Dá uma raiva. Porra! Estão esvaziando a pia aqui. Mas faz parte, né? Essa parte aí faz. É necessário. E, Kika, qual foi a maior dificuldade do projeto de vocês nesses anos todos? Qual que foi a parte mais difícil? A parte mais difícil continua sendo, né? Que é manter a chama, manter o projeto. Quando você fala de voluntariado, você está trabalhando com pessoas que, num determinado momento da vida delas, elas estão dispostas,
né? Sim, sim. Oferecer ali, seja para fazer um vídeo, seja para filmar na praia, seja para estar lá na prancha de surf, mas também elas têm as suas questões Sim. pessoais. Às vezes a pessoa não se afasta não porque ela não ficou descontente com o projeto, de forma alguma, mas ela tem as questões de vida. Então a gente tem um fluxo de voluntários, a gente tem uns fixos, mas tem um fluxo muito grande que vai e vem. Então manter o projeto é isso, é todo dia levantar, acordar e acreditar que o surf também é um meio, né? E que a gente faz um trabalho bacana, acreditar no trabalho que a gente faz. Não é fácil, né? Acordar domingo, ir para a praia, né? Dar o melhor de si. Então, a dificuldade é essa, né? A gente ainda não tem uma sede própria. A gente sabe que o surf é apenas um meio, mas a gente sabe que tem um potencial para ir muito mais além. A gente tem uma equipe. Para vocês terem uma ideia, nós temos professor de educação física, com CREF, com formação, né, na questão de autismo. A gente tem psicólogo, a gente tem psicopedagogo, neuropsicopedagogo. Então, a gente tem fonoaudiólogos que são voluntários, né? Então, assim, a gente poderia ir muito mais além, né? E, assim, e entendendo também que a prática esportiva, o surf, ele poderia continuar muito mais vezes durante a semana, trazendo mais benefícios e atendendo um maior número de pessoas nesse sentido, né? Então, assim, o Onda Azul, ele traz uma provocação até para a cidade de Florianópolis, que se diz capital do surf nacional. A gente tem na cidade de Santos um exemplo muito bacana que acontece há 32 anos. Nós temos a primeira e única escola de surf pública do Brasil, através do Cisco Aranha, né, que é um ex-campeão de longboard. Ele é reconhecido mundialmente, né? Ele virou agora, como que a gente diz, patrimônio da cidade de Santos, pelo trabalho que ele realiza. Mas também Dá aula de terça a sábado. Nossa. E cada dia da semana ele pega um público. Então ele tem assim aula por 50 a mais, o cara que tá lá coroa e quer surfar, e quer aprender o Quer aprender uma coisa surf, nova. né? Para mulheres em vulnerabilidade, né? Para crianças também em vulnerabilidade, para pessoas com deficiência, com todas as deficiências. Aqui em Florianópolis nós temos a Surf Sem Fronteiras, né? Através do Fidel, que é parceiro nosso também, né? A gente faz eventos juntos. Ele tem um dia da semana que ele pega só senhoras idosas. Então, assim, como que a gente não tem aqui com 42 praias, né? sim. Então, assim, a nossa intenção é também evoluir, né? Para que um dia a gente seja reconhecido, né? E que a gente possa mesmo... Tá estressado? Vai surfar. Tá com fome? Vai surfar. Tá E aí fica uma cansado? Vai deixa pro surfar. Topázio aí, ó, Topázio. Vamos fazer Projeto. O projeto. Topázio já me conhece. Conseguir uma sede aí pro Ele é Onda meu Azul. patrão. É verdade, é verdade. Meu Deus do céu, cancela a conta. Não, mas é de boa, ele é parceiro e, né, tanto que a gente conseguiu lá o terreno, né, ele teve essa boa vontade ele reconhece, nós já fomos reconhecidos, inclusive, pelo Floripa Faz Bem, nós temos o prêmio da categoria esportes, né, quando começou a fazer, então, eu acho que o trabalho, ele tá ali, a gente só precisa de mais apoio. Né? Mais apoio na questão mesmo financeira mesmo, para o projeto poder continuar. Né? Nós temos apoio agora da Cannabis com a Santa Cannabis, né? É uma parceira nossa. Né? O Pedro vem buscando atender cada vez mais famílias que estão buscando essa terapêutica. Então a gente vem fazendo essa parceria muito forte junto, né? Porque a gente acredita que a gente precisa se ajudar, a gente está aí para uma missão. Né? O meu conhecimento não pode ficar só para mim. Tu vê com otimismo essa jornada para frente aí que tu falou, dos recursos, de quem sabe ter mais vezes na semana, o surf? Como é que tu vê com otimismo? A gente está trabalhando para isso, né? Como diria a minha chefia, a minha diretora imediata, ela disse, esperançar é necessário, né? Para a gente seguir. Porque se a gente não continuar esperançando de que a gente vai conseguir cada vez mais espaços, né? E rompendo essas barreiras todas, sejam elas atitudinais, sejam físicas, né? Hoje a gente tem a barreira atitudinal, tanto dentro
da questão do autismo quanto da cannabis, que é a maneira como a pessoa enxerga, né, com preconceito, esses dois assuntos. Sim. Então, eu acho que essa é a maior barreira, né, que a gente enfrenta hoje. Porque o recurso está aí, o recurso existe. Né? Tendo recurso, a gente consegue atender. Tendo recurso, a gente consegue fazer um trabalho de qualidade, que vai impactar não só aquela pessoa com autismo, mas todos aqueles que permeiam e rodeiam aquela pessoa. Porque a pessoa, ninguém é autista sozinho. Tem uma mãe, tem um pai, tem uma avó, tem a melhor amiga, tem um amigo, né? Tem casamento que às vezes se esvai por conta que a mãe está muito envolvida ali, ou o pai está muito envolvido. Então, no momento que a gente melhorar, a gente oferecer mais recursos, mais acessibilidade, a cannabis não deixa de ser uma acessibilidade. O surf é uma acessibilidade também. A gente vai ter uma sociedade um pouco melhor, menos adoecida, porque nós temos um índice muito grande de suicídios entre autistas de nível de suporte 1, pela questão de não se sentirem pertencentes. Acolhidos. E a gente também tem uma questão muito forte das mães mesmo, que em desespero, por serem mães solos, sem nenhuma rede de apoio, que elas acabam adoecendo mentalmente e às vezes até acontecendo pior. Isso tem estudos, não se fala muito, porque ninguém gosta desses assuntos. Assunto trash, pesado, mas é um assunto que permeia realidade. dentro do nosso nicho ali, que é preciso ser falado, porque a gente precisa do apoio da sociedade. Eu espero que esse episódio possa colaborar, né? Que nossos telespectadores aí possam, quem sabe, colaborar aí com o teu projeto. Sim. Vai que alguém, né? Vai alguém. Vai que alguém vai lá dar uma remada junto com a gente. Então. Tá aberto aí. E Kika, deixa pra câmera aí a mensagem. Diz que o ano só começa depois do carnaval, então deixa a mensagem de começo de ano aí pra galera. Então, galera, se o ano só começa depois do carnaval, o Projeto Onda Azul, né, quer receber você lá na Praia dos Ingleses, domingo, às 9 horas da manhã, tá? Fiquem atentos à nossa rede social, que é o @OndaAzulOficial. E se você puder ser voluntário em qualquer área, a gente está aceitando. Top demais esse E projeto. como é que faz para ser um voluntário, apoiar? Ainda dá tempo de apoiar ainda nesse ano? Dá tempo, sempre tem tempo. Apoio voluntário nunca é demais. Nunca é demais. É só seguir lá. No @OndaAzulOficial tem o link na bio do nosso site, tem os nossos contatos lá. A pessoa fica sabendo de tudo. No direct sempre tem alguém para responder. Muito bom, muito bom. Já tá seguindo já. Obrigada. É rápido, rápido. Ô, Kika, então obrigado pela tua presença. Obrigada, Abrilhantou o nosso Eu que programa. agradeço a Foi oportunidade. Ótimo. Muita informação relevante. Tá bom. Mais um podcast daquele pra gente Porque a botar gente na fala, lista. né? Uma aula. Vai ter corte pra gente, mas é uma aula, a gente gosta muito disso. Tá bom. Podcast é pra isso, pra gente bater papo, Sim. trazer informação, né? Trazer Porque a gente sabe que tem muita falta de informação aí Sim, no nós mundo ainda. temos, Então, agradeço pela Obrigada. presença. Volte sempre, tá? Volte sempre. Tá bom.